Ontem aconteceu uma situação bastante delicada por aqui e eu acredito que os ensinamentos que eu tive sobre mim mesma, sobre o autoconhecimento, tudo aquilo que eu refleti ontem sobre processos criativos, sobre entrega no trabalho, pode te ajudar muito a refletir também sobre como a gente pode equilibrar mais emoção e a nossa entrega, né? Então, o que a gente sente, aquilo que está acontecendo no momento, a vida que está acontecendo e a nossa entrega no trabalho com profissionalismo e dedicação e comprometimento. Foi um dia bastante conturbado em termos de trabalho, de compromissos com outras pessoas, porque foi um dia de atendimentos, então eu tive vários atendimentos durante o dia. Só para você saber o que eu faço, então eu sou mentora de carreira também. Eu ajudo pessoas a se reinventarem profissionalmente, a se encontrarem profissionalmente na versão mais autêntica delas mesmas. Então, muitas vezes eu trabalho com transição de carreira ou com a pessoa se reconectar com o próprio trabalho, para ela poder realmente acessar a energia criativa e se ver no trabalho dela cada vez mais, né? Se sentir cada vez mais satisfeita com o trabalho dela. Então, são vários fatores que a gente trabalha dentro da mentoria e eu tinha atendimentos que iam ser realizados de forma concentrada, como eu acabei de dizer, naquele dia, ontem. E aí o dia começou e eu já tinha atendimento 8 horas da manhã. Eu ia terminar os atendimentos, se eu não me engano, 5 horas da tarde, 4h30, alguma coisa desse sentido. E eu comecei o meu dia e eu precisei, assim, eu senti muito que eu precisava tomar uma decisão muito importante, que eu tenho trabalhado em mim mesma nos últimos dias, assim. Parece que essa última semana esse assunto veio reverberando dentro de mim. É um assunto bastante intenso, ele envolve um luto, não de um ser humano, mas de uma coisa, de uma questão na minha vida, um processo realmente de desapego de uma coisa muito importante para mim. E isso foi caminhando durante a semana, num ritmo meio de eu preciso resolver, assim, sabe quando vem aquela decisão que parece que tá numa erupção, assim, que você precisa tomar uma decisão, você precisa seguir um rumo, senão você não fica em paz. E eu tava nisso, é meio que estopim de uma situação, sabe? E aí de manhã eu já senti, é muito louco que quando às vezes eu tô pra tomar uma decisão, eu sempre gosto bastante de racionalizar também os meus medos. Porque às vezes quando a gente tá tomando uma decisão na nossa vida, os nossos medos, eles começam a agir de alguma forma no sentido de não deixar clareza, não trazer clareza sobre o que realmente está acontecendo. Então a gente às vezes não sabe se é uma coisa que realmente pode acontecer ou é uma suposição. Enfim, a gente não consegue explorar, a gente não para explorar geralmente os nossos medos. A gente não para entender o porquê a gente às vezes está apegado a alguma coisa. Então nessa decisão eu precisava entender o meu ponto de apego, o que estava acontecendo para que eu ainda estivesse apegada a essa situação e não conseguisse mudar, e eu não estava conseguindo mudar no momento que eu precisava mudar. E aí eu ia fazer essa análise durante o dia, nos espaços entre um atendimento e outro. Eu falei, eu vou fazer essa análise hoje ainda, ou no período da noite, depois dos atendimentos. Só que de manhã já veio uma erupção assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, preciso... Parece que não vai dar pra fazer essa racionalização. Eu vou deixar esse medo pra trás, né? É claro que eu pensei um pouquinho, eu analisei um pouquinho internamente o que estava acontecendo com relação aos meus medos. E entendi o ponto de apego principal e entendi que eu preciso deixar pra trás esse apego pra conseguir seguir em frente. E aí eu falei, puxa, já tá bom pra mim. Eu sinto que chegou esse momento. É muito triste a gente desapegar de algo que a gente construiu na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. É muito triste a gente se desapegar de pessoas, de coisas, seja qual for a situação. O desapego, muitas vezes, às vezes ele é tranquilo, pode ser que pra você seja mais tranquilo, hoje eu sou uma pessoa mais apegada. Então, pra mim, essa situação em si foi bastante desafiadora e envolvia muita dor. E foi um dia em que eu senti muito que eu também precisava entregar, porque às vezes a gente pensa, a pessoa é empreendedora, ela faz a própria agenda. Só pra dizer pra você também que eu entendo também dos privilégios e da composição da minha carreira. Mas eu espero que mesmo que a tua carreira não seja mais flexível, que pelo menos você tenha algum ensinamento disso e consiga aplicar na prática minimamente alguma coisa que, se fizer sentido no teu coração esse vídeo, claro, porque se não fizer também não precisa aplicar nada, só tô aqui para trazer reflexão para você. E aí, durante o dia eu tinha esses atendimentos e apesar de ter mais flexibilidade na agenda, eu senti que eu precisava seguir com os meus compromissos, sabe? Porque também não dá pra gente
é muito importante que a gente entenda que em determinados momentos da nossa vida vão acontecer situações que vão mexer emocionalmente muito com a gente. E a gente não vai ser possível, a gente precisa respeitar esse momento e se afastar. Então, às vezes, você tá no trabalho, tá acontecendo alguma coisa e alguém da sua família faleceu, você precisa sair, né? Eu preciso ir atrás das coisas, eu preciso me despedir dessa pessoa, eu tô vivendo um luto muito forte, ou aconteceu um acidente na rua, eu preciso ir mais tarde pro trabalho, tudo bem. Nesses momentos em que a gente tem situações muito emocionalmente impactantes para nós, porque é muito importante que a gente entenda o que nos toca e não só o que as pessoas acham que é emocionalmente impactante para elas, ou o que a sociedade diz que é emocionalmente impactante. A gente tem as nossas próprias dores, a gente não pode minimizar as nossas próprias dores, o que a gente sente. Então é realmente validar esse sentimento, sabe? Em alguns momentos, já aconteceu de situações bem desafiadoras acontecerem durante o dia, eu ter compromissos e me afastar, ou ir embora mais cedo, né? Sair do trabalho mais cedo, ou fazer um período mais curto de trabalho. E nesse dia não foi isso que aconteceu. Eu senti que eu precisava fazer esses atendimentos e eu precisava manter esse compromisso, porque era uma coisa muito dolorida sim, mas que eu tinha condições de continuar sim através dessa dor, e que eu precisava cuidar muito da minha energia para que de alguma forma eu conseguisse separar o que eu estava sentindo da minha entrega, né? Então foi uma grande lição de profissionalismo que eu tirei ontem. Realmente eu fiz os atendimentos, eu dei o meu melhor nos atendimentos, eu tenho certeza de que de alguma forma impactaram as pessoas. Então eu senti que foi uma decisão muito consciente e muito acertada da minha parte. Só que quando eu tinha os intervalos entre os atendimentos, que não eram compromissos que eu já tinha afirmado para o dia, eu decidi que eu precisava respeitar a minha energia daquele dia. Porque como eu estava muito triste, eu não conseguia me conectar com a minha criatividade, eu não conseguia pensar em nada muito sério, tomar decisões importantes, eu não conseguia muito sair desse estado para fazer coisas que não envolviam compromissos já reservados. É como se durante o dia eu tivesse a oportunidade, nesses períodos, de acessar a minha dor e senti-la e validá-la e ficar com ela e apreciar esse momento, porque todas as nossas emoções são importantes e todas elas estão ensinando alguma coisa pra gente. Então eu tive essa oportunidade, que é raríssima para a maioria das pessoas, mas que a gente pode fazer o possível. Às vezes são 5 minutos que você vai no banheiro, mas você, sabe, medita um pouco sobre a sua dor, sente um pouco, chora um pouco. Eu já chorei no banheiro do trabalho. Quando eu era advogada de multinacional, tive momentos que eu ia chorar no banheiro, porque não tinha como chorar na frente dos outros, sabe? Então, tudo bem também, né? A gente respeitar os nossos sentimentos e respeitar o que está acontecendo naquele momento. E durante o dia eu fui buscando o que me trazia segurança, então eu fiquei com a minha família, nos momentos em que eu tinha esses intervalos. Em um momento eu me deitei um pouquinho assim, sabe? E fiquei com os meus sentimentos, assim, só fazendo nada, simplesmente sentindo o que estava acontecendo. Quando estava chegando mais no final do dia, eu acabei fazendo uma pipoquinha, que pipoca é uma coisa que me remete muito à segurança. Eu me sinto segura quando comendo pipoca. Tem várias coisas, tá? Mas como eu também trabalho em casa, eu tenho essa facilidade. E aí eu fiz pipoca e eu fiquei ali. E aí eu falei, bom, agora eu vou, em alguns momentos de intervalo, eu falei, agora eu vou pegar e vou fazer coisas operacionais do meu trabalho. Coisas que não exigem que eu decida com muita intensidade ou que eu me apresente com a melhor energia do mundo para as pessoas, eu saí disso e fui para coisa operacional. Eu fui para as coisas que eu posso fazer independentemente do que eu tô sentindo necessariamente. E aí eu me dediquei a isso, sabe? E aí eu fui adiantando essas questões para que hoje, no dia de hoje, que foi na quinta-feira, eu pudesse acordar melhor depois de uma noite de sono, depois de ter me acolhido durante a noite. Eu e meu marido, eu falei pra ele, eu preciso, sabe, eu ainda tô de TPM, então assim, TPM nível, sabe, o último dia, assim. E aí eu falei pra ele, eu preciso, sabe, assim, de um abraço, eu preciso de um acolhimento, eu preciso de regulação.
e a gente ficou assistindo TV, ficou abraçado, e aí eu dormi, e aí uma noite bem dormida, acordei hoje muito melhor, muito mais segura da minha decisão, muito mais feliz por ter validado essa dor, dado espaço para que ela se manifestasse, essa tristeza se manifestasse. Senti que hoje eu tô, assim, muito mais criativa, muito mais propícia a fazer coisas, assim, a minha energia tá muito melhor. Eu já tô conseguindo expandir mais, eu consegui gravar esse vídeo. Então, às vezes, a gente não dá espaço para nossa dor, para nossa tristeza se manifestar. E às vezes eu entendo também que na vida tem muita gente que vive uma realidade em que isso não é tão possível, sabe? A pessoa fala, às vezes eu não tenho tempo nem de chorar, né? Às vezes eu não tenho tempo nem de, sei lá, socar um travesseiro de raiva. E eu entendo isso. Mas se você tiver 5 minutos, se você tiver, sabe, pra você ficar presente pro que você está sentindo, sabe? Pra você, de alguma forma, validar aquilo, pra você dar espaço pra todas as suas emoções. E isso é um processo, tá? Até porque eu faço terapia também há muito tempo, então tô na jornada de autoconhecimento há muito tempo, mas isso não significa também que você precise estar há muito tempo em jornada de autoconhecimento, já tem que estar super, nossa, iluminada para conseguir fazer isso. Eu queria passar para frente essa experiência, porque eu sinto que a gente está numa sociedade, às vezes, em que a gente tem um impulso, muitas vezes, de negar o que a gente está sentindo, de passar por cima daquilo que a gente está sentindo, de abafar aquilo que a gente está sentindo, de reprimir as nossas emoções e passar, eu preciso passar em frente, eu preciso ser forte. Sim, existem momentos em que a gente precisa ser forte, mas também existem momentos, e sempre que a gente tiver essa oportunidade, quando a gente conseguir observar aquilo que a gente está sentindo e trazer à tona isso, a gente também vai deixar essa energia fluir dentro da gente. A gente vai conseguir se regular mais emocionalmente e estar mais preparado para entregar com profissionalismo aquilo que a gente se comprometeu a entregar. Às vezes a gente acha que esses momentos de respeito às nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, pode ser uma perda de tempo, pode estar atrasando a gente com relação aos compromissos que a gente tem que entregar, as coisas que a gente tem para fazer. Parece que a gente vive uma correria tão grande, num modo geral, que a gente acaba se sentindo meio que devendo, sabe? Parece que eu não posso parar, eu não posso me dar esse luxo. Só que muitas vezes é justamente essa parada mínima que você faz que vai ser o divisor de águas para um próximo nível do teu trabalho, para que o seu trabalho possa ser entregue ainda melhor no dia seguinte, ainda mais calibrado, ainda mais com mais qualidade, no momento certo, dentro da realidade daquela situação. Mas lembrando que todos esses elementos são importantes para que a gente tenha uma vida de mais equilíbrio, seja mais saudável, que a gente tenha hábitos mais saudáveis de trabalho. E eu vejo que nas empresas, graças a Deus, isso é uma preocupação cada vez maior, de saúde mental, porque se vê nas empresas que, mesmo que seja uma mudança muito gradual, hoje as empresas têm enxergado a importância, muitas delas, né, de cuidar da saúde mental do funcionário de alguma forma, porque realmente não tem como, né? Uma pessoa que tá emocionalmente mais regulada, uma pessoa que tá emocionalmente mais... que tem mais saúde mental, ela vai produzir muito melhor. Ela vai conseguir entregar o melhor dela. Então eu fico muito feliz hoje, inclusive, de poder dar essas palestras, poder dar esses treinamentos nas empresas, poder levar isso para as empresas também e poder trazer isso tudo aqui para você também. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te inspirado, que ele de alguma forma tenha trazido algum insight importante e poderoso, ou que pelo menos tenha tocado teu coração. E se não tocou também, tá tudo bem, porque nem tudo vai tocar o nosso coração, nem tudo vai fazer sentido para ele. Mas se fez, me conta aqui nos comentários para eu saber de alguma forma como ele te ajudou. E já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.